Agora temos dois exercícios conectados, dois exercícios que envolvem triângulos. Semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras. Alguns modos de fazer essa questão, eu optei por um modelo aqui que vai responder as duas questões consecutivamente, né? Suponha que dois navios tenham partido ao mesmo tempo de um porto A em direções perpendiculares. Então aqui está o porto, tem um navio B que segue nessa direção e aqui eu tenho um navio C que segue nessa direção, as direções perpendiculares, né? Aí as velocidades constantes, né? Sabe que a velocidade do navio B, esse navio, ele passa a velocidade para a gente 18 km por hora. E que com meia hora de viagem, a distância que o separa do navio C é de 15 km, conforme mostra a figura. Então assim, eu estou tirando aqui o que seria equivalente a esse triângulo pequeno. O que é que acontece? Ora, se B navega a 18 km por hora, então com meia hora de viagem, eu vou afirmar que B navegou 9 km. 9 km. B navega a 18 km por hora, portanto em meia hora, 9 km. Após meia hora, a distância entre os navios é essa daqui. A linha que une os dois pontos onde eles devem estar aí, né, com as suas respectivas velocidades constantes. Aí o exercício faz duas perguntas, né? A primeira pergunta é: com uma hora de viagem, qual é a distância em quilômetros entre os navios? Um exercício simples que eu posso usar semelhança de triângulos. Bom, com meia hora eu sei que B navegou 9 km e a distância dele para C é de 15 km. Com uma hora, poxa, a velocidade é constante, eu não preciso de conta, basta simplesmente dobrar. Se com meia hora eles têm 15 km de distância, se o exercício afirma para a gente que eles estão com velocidades constantes, simplesmente basta a gente dobrar essa distância. O cálculo está aqui justificando, mas simplesmente a gente dobra, né? Se com meia hora era 15 km, com uma hora eu dobro, 30 km. Mas está aqui a justificativa, né? Tá para 15, semelhança de triângulos, assim como 18 está para o 9 ali, né? Então isso aqui vai ser 2 e o 15 está aqui, daí a distância vai acabar sendo de 30 km. Na prática nem precisa disso, já que os navios navegam com velocidade constante, linha reta, perpendicular, dobrou o tempo, dobra a distância, se aqui era 15, o dobro, né? 30, acabou, ok. Aí quando vai o outro exercício pede a velocidade desenvolvida pelo navio C. Aí você pode usar esse triângulo aqui, calcular essa distância. Aí você vai ficar atento que essa distância refere-se a meia hora, aplicando Pitágoras. Ou fazer o que eu fiz, eu peguei esse triângulo, porque esse triângulo já trabalha com uma hora. E aí eu vou calcular qual foi a distância percorrida por C em uma hora, daí já sai a minha velocidade, né? Tanto faz, a conta aqui vai ser direta na velocidade, a conta dali é menor, mas aí você tem que raciocinar que lá é meia hora. Mas no final é simplesmente aplicar Pitágoras. Então, qual é a velocidade de C? É a pergunta da nossa segunda questão, né? Então você tem d' ao quadrado mais 18 ao quadrado igual a 30 ao quadrado. Quando eu desenvolvo os cálculos, eu concluo que C percorre em uma hora 24 km, né? Usando esse triângulo aqui, 24 km. Ou seja, a velocidade de C é de 24 km por hora.